Tito, capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Fala essas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te menospreze. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais esse dia, por mais esse culto. Obrigado, Senhor, pela sua palavra que nos instrui, que revela o seu amor, o seu caráter e nos edifica para vivermos cada dia conforme a sua vontade. Que através dessa ministração, dessa pregação, corações possam se render a Ti e que o Senhor receba a glória por isso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, recentemente nós comemoramos a Reforma Protestante. Dia 31 de outubro, nós celebramos a Reforma Protestante, que foi um marco na história da igreja. E a Reforma Protestante tem como um dos seus pilares, além do Soli Deo Gloria, Sola Fide, Sola Scriptura, Solo Christus, um desses pilares, desses 5 pilares, é a Sola Gratia, ou somente a graça. Isso significa dizer que nós, reformados, cremos na salvação somente pela graça, sem a necessidade de obra alguma, sem adição de nenhuma obra. É isso que representa Sola Gratia. É isso que representa somente a graça. Isso, irmãos, em um mundo onde desde pequeno nós somos instruídos, somos motivados a conquistar as coisas por nossos meios, pelo nosso esforço e pelo nosso trabalho, essa mensagem sola gratia, somente a graça, às vezes não é muito bem recebida, porque nós somos desde pequeno instruídos a conquistar as coisas. Não é errado você instruir alguém em conquistar as coisas. Em muitas coisas a gente tem que correr atrás, nós temos que trabalhar, nós temos que desenvolver obras para conquistar. Só que o Sola Gratia diz que, com relação à salvação, não é bem assim. A Sola Gratia diz que, com relação à obra salvífica, as nossas obras, os nossos esforços não valem de nada, não contribuem em nada. Por isso, o somente a graça. E mesmo, irmãos, que nós fôssemos salvos pelas obras, vamos supor que nós fôssemos salvos pelas obras. Eu custo a acreditar que realmente nós nos salvaríamos. Se pegarmos para olhar o oceano de pecados que há em nós, a imensidão de iniquidade que há em nossos corações, em nosso corpo, em nossa mente, que às vezes surgem poucas obras, essas poucas obras nada são do que respingos diante de um mar de iniquidade. Se realmente fôssemos salvos pelas obras, se as boas obras fossem necessárias para sermos salvos, a verdade é que nós não teríamos uma quantidade superior às nossas más obras, à nossa iniquidade. Diante disso, irmãos, o Sola Gratia nos traz uma esperança, faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. Diante de tamanho pecado, de tamanha devassidão, somente uma suprema graça para trazer salvação. Amém? Contextualizando um pouco, né, que nós estamos falando de Tito, quem era Tito? Tito, ele era um jovem discípulo de Paulo, assim como Timóteo foi discípulo de Paulo. E Tito acompanhou Paulo em
algumas das suas viagens, mais precisamente na segunda e terceira viagem de Paulo. E Tito, até esse momento aqui no capítulo 2, se você for depois acompanhar no primeiro capítulo e nos versos anteriores, você vê que Tito ele estava ali responsável por liderar a obra que Paulo havia iniciado lá na ilha de Creta, que era uma das maiores ilhas ali do mar Mediterrâneo. E o contexto ao qual nós estamos nos referindo aqui, que inicia esse porquê que Paulo inicia no versículo 11, é um contexto onde Tito ele se depara com uma dificuldade muito grande. Semelhante com o que aconteceu em Éfeso, aqui também em Creta, muitos judaizantes, pessoas de uma doutrina errada, estavam tentando de alguma forma fazer com que os cristãos, com aquela igreja, esquecesse do sola gratia e voltassem às velhas práticas da lei, guardar as tradições, enfim. Era novamente aquilo que aconteceu com Martinho Lutero. O que aconteceu com Martinho Lutero não foi uma novidade, se nós repararmos do ponto de vista bíblico. Porque a igreja sempre, ao longo da história, esteve se reformando. Sempre esteve voltando à sã doutrina. E aqui não é diferente. É novamente um desafio que Tito tem de instruir, de estabelecer presbíteros para que a igreja volte à sã doutrina, volte a tão somente crer que a graça do Senhor é suficiente para a salvação. É novamente a reforma. Então, aquilo que Martinho Lutero iniciou ali, depois que ele pregou aquelas 95 teses, nada mais foi do que aquilo que já vem acontecendo ao longo da história da igreja. Toda vez que a igreja começa a se desviar do propósito, Deus levanta homens para poder restaurá-la, reformá-la ao propósito certo. E aqui não é diferente. E antes de nós prosseguirmos, é interessante nós avaliarmos o que é graça. Então, o que é graça? Graça é diferente de misericórdia. Existe uma diferença entre graça e misericórdia, onde na misericórdia você não recebe aquilo que merece. Então, o que é misericórdia? Você merece ser punido e você não é punido. Isso é misericórdia. A graça ela é o extremo oposto disso. É quando você recebe algo que não merece. É quando você recebe aquilo que você não é digno. É quando você recebe aquilo que você vê que, independente do que você fizesse, você não é digno de receber. Isso é graça. É por isso que Paulo diz aqui, porque a graça de Deus se manifestou. Porque é aquilo que você não merece. É aquilo que nós não merecíamos, mas precisávamos. Um exemplo de graça que nós podemos ver é a quitação de uma dívida impagável. Você vai lá, por N motivos, você acaba criando uma dívida no banco, e você percebe que essa dívida ao longo dos anos só se acumula, cresce, e você chega no banco e fala, olha, eu não tenho como pagar essa dívida. Posso viver uma vida inteira, 2, eu não vou conseguir pagar essa dívida. E, por alguma razão, o banco simplesmente ignora essa dívida. Ele te fornece essa graça. E por que é interessante dizer isso? Porque existem tipos de graça. Como o Anderson bem pontuou aqui nos Salmos, uma das graças que Deus fornece a todo ser humano é o que nós chamamos de graça comum. Mas essa graça comum, ela não tem poder de salvar. É uma graça que está sobre todos nós, que também vem de Deus. E até mesmo nós, seres humanos, pessoas, nós também podemos conceder graça. Você sabia disso? Todos nós podemos conceder algum tipo de graça. E a graça, ela está muito relacionada com a pessoa. Ou seja, o alcance de cada graça é igual ao tamanho de cada pessoa, de quem a concede. Por exemplo, recentemente todos nós, de alguma forma, ficamos sabendo
da graça presidenciável que o presidente Bolsonaro concedeu a um deputado chamado Daniel Silveira. Não quero entrar no mérito se foi justo ou se não foi justo. Não é isso que eu quero discutir aqui. Mas o presidente, ele tem sim, pela lei, o poder de conceder graça para qualquer pessoa. Só que essa graça presidenciável, ela também tem um alcance. Ela é maior do que o alcance de um cidadão comum. Por exemplo, eu não posso chegar num criminoso e falar, olha, eu te concedo graça, você não vai ser punido. Eu não posso. O presidente pode. Ou seja, a graça está relacionada com a pessoa que a concede. A graça é do mesmo tamanho da pessoa que a concede. Esse é o raciocínio aqui. Só que até mesmo essa graça do presidente, ela tem um alcance limitado. Segundo a lei, essa graça ela não pode ser concedida para crimes como tortura, tráfico de drogas ou terrorismo. Ou seja, existe uma barreira para essa graça. Existe um limite para esta graça. Assim como a graça de um cidadão comum tem um limite, e a graça do presidente é maior do que a de um cidadão comum, mas também tem um limite. Agora, e a graça de Deus? Tem limites? Não tem limites. E quais são as características dessa graça? E eu, refletindo nesses textos, eu imaginei que a melhor forma de nós definirmos essa graça seria de uma graça suprema, uma suprema graça. Por quê? Acompanhe comigo no versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Paulo, ele inicia dizendo, olha, porque a graça não do imperador da época, a graça não minha como apóstolo, mas a graça de Deus. Essa graça, ela advém do próprio Deus. Ele é a fonte dessa graça. Não é uma graça divina de nenhum líder político ou pessoa renomada socialmente, mas é a graça de Deus. E o que essa graça faz? O que essa graça realiza? Ela se manifestou. Essa palavra manifestou, no original, no grego, significa epifania. Alguém já ouviu falar de epifania? Epifania é aquela sensação que você tem de solução. Aquela necessidade de você não encontra resposta e você fica angustiado, aí do nada aparece a resposta, você tem. Isso é epifania. Foi assim que a graça de Deus se manifestou. Não como algo que simplesmente aparece, mas como algo que aparece para solucionar alguma coisa, solucionar um problema, solucionar uma angústia. É por isso que essa palavra epifania é muito bem aplicada aqui. Porque não é uma graça que se manifesta de qualquer maneira, mas se manifesta de forma a resolver um grande conflito, um grande problema, a resolver uma grande frustração, uma grande solução. E o interessante notar, irmãos, é que a graça de Deus se manifesta. É ela que se manifesta. É ela que se manifestou para solucionar o nosso maior dilema. E qual que era o nosso maior dilema? O nosso pecado. A nossa necessidade de salvação. Em outras palavras, irmãos, a iniciativa da salvação partiu de Deus. A iniciativa de salvação não partiu de nós, partiu de Deus. E a manifestação da suprema graça se deu aonde? No Messias, em Cristo Jesus. Como nós podemos ler lá em João, capítulo 1, versículo 14, que diz, e o verbo se fez carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. João está dizendo, Jesus, que é a manifestação dessa suprema graça, ele, por sua livre e espontânea vontade, se fez carne. Ele teve essa iniciativa. E é por isso que Paulo diz, ela se manifestou. Em outras palavras,
O que ele está dizendo para Tito? Tito, esses que tentam novamente induzir a igreja às velhas práticas, a guardar a lei, a guardar os antigos costumes, isso de nada acrescenta, porque a graça se manifestou. Foi iniciativa de Deus. Jesus é a encarnação da suprema graça. A sua encarnação nos mostra o amor de Deus. E como ela se manifestou, irmãos? Discorrendo no versículo 11 ainda, porque a graça de Deus se manifestou, ou seja, iniciativa de Deus, trazendo salvação. A graça de Deus não tem como objetivo primário, isso é importante dizer. A graça de Deus não tem como objetivo primário te livrar da punição dos seus crimes sociais. Está dizendo aqui que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Salvação a todos os homens. Não está dizendo que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação e solução para o seu problema, para os seus dilemas pessoais, para os seus conflitos sociais. Não é isso que está dizendo. Está dizendo que ela se manifestou primariamente e exclusivamente para nos salvar. E por que é interessante, por que é importante nós pontuarmos isso? Porque 1 João capítulo 3, versículo 5 diz: E bem sabeis que ele, Jesus, se manifestou para quê? Para tirar os pecados. Jesus não subiu naquela cruz, meus irmãos, para que nós fôssemos mais ricos, mais prósperos ou mais bem-sucedidos nesta terra. O Filho de Deus não foi pregado no madeiro para que você tivesse solução nos seus conflitos pessoais, para que você tivesse a sua melhor vida aqui e agora. Não foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. Não foi para isso que a graça, que a suprema graça se manifestou. Porque até mesmo esses conflitos pessoais, esses problemas que nós vivemos nessa terra podem ser resolvidos de outras maneiras. Mas a graça de Deus, a suprema graça, se manifestou para nos salvar, para nos tirar dos nossos pecados. Esse é o grande propósito da manifestação dessa suprema graça, da encarnação de Cristo. Por quê? Porque nós percebemos que mesmo depois que somos salvos pelo Evangelho, mesmo depois que somos alcançados pela pregação da palavra, mesmo depois alcançados por essa suprema graça, nós ainda sofremos consequências de um mundo caído. É por isso que você, cristão, salvo, regenerado, convertido, ainda sente dores no seu corpo. É por isso que você, cristão, salvo, regenerado em Cristo Jesus, ainda passa por labutas nessa terra. Porque isso é consequência do pecado. Isso é consequência daquilo que aconteceu lá no Éden. E todos nós iremos colher essas consequências. É por isso que Deus permite que nós soframos. Porque o grande propósito de Deus, o que mais o glorifica, não é quando você tem um carro melhor, não é quando você tem uma casa melhor, não é quando você tem uma conta com mais dinheiro. O que mais glorifica a Deus é quando um pecador se converte, é alcançado pela suprema graça. É isso que mais o glorifica. Deus se alegra quando você consegue um bom emprego? Claro que se alegra. Só que Ele se alegra muito mais na sua conversão. Ele se alegra muito mais de ver o seu nome escrito no livro da vida. É isso que mais o glorifica. É isso que mais o exalta. Diante disso, irmãos, por que nós, às vezes, murmuramos por coisas tão fúteis? Em outras palavras, a suprema graça é graciosa demais para coisas tão fúteis. Deus te livrou do seu maior problema. A graça de Deus se manifestou de maneira a solucionar aquilo que você jamais poderia solucionar. Ele te livrou da condenação.
E quando nós nos deparamos com os desafios da vida, nós, ao invés de colocarmos esses desafios diante de Deus, nós murmuramos, nós esmorecemos. Esquecemos da suprema graça de Deus. E Deus é tão gracioso, mas tão gracioso, que por vezes, além de nos conceder a salvação, Ele também nos concede uma boa vida aqui, através da instrução da sua palavra, como nós vamos discorrer nos próximos versos. Portanto, meus irmãos, o grande propósito de Deus em enviar Cristo Jesus, em manifestar a sua suprema graça, é para te trazer a salvação. Amém? Continuemos. Versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. É importante pontuar, irmãos, que todos os homens aqui não se refere a cada indivíduo do planeta, em todas as eras, em todos os tempos. Não é isso. Por quê? Porque no próprio capítulo 2, nos versículos anteriores, nós podemos ver lá no versículo 2, por exemplo, do capítulo 2, exorta os mais velhos, no 3, e as mulheres, e no 4, enfim, exorta os mais jovens, no versículo 6, enfim, o contexto anterior, nos versículos anteriores, Paulo está dizendo, instrui os mais velhos, instrui as mulheres, instrui os jovens, ou seja, todo tipo de pessoa, instrui eles. Por quê? Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, em outras palavras, a graça de Deus alcança todo tipo de pessoa. Alcança todo tipo de pessoa, independente do teu contexto, independente da sua história, alcança. E essa graça, irmãos, ela é tão suprema, mas tão elevada, que alcança qualquer tipo de pessoa, que ela poderia ter salvo, por exemplo, Hitler. A graça de Deus é tão suprema, que ela poderia ter salvo Hitler. Diferente da graça de um presidente, que tem uma limitação ao terrorismo, ao tráfico de drogas, a graça de Deus não tem limitação. Sabe aquela pessoa que às vezes você olha e fala, poxa, esse cara aí não tem salvação. Para nós, não tem. Porque nós avaliamos os pecados, avaliamos o contexto, avaliamos a história, avaliamos a situação e nós julgamos que essa pessoa não tem salvação. Só que a graça de Deus se manifestou a todos os homens, a todo tipo de homem. A graça de Deus poderia ter salvo Hitler. A graça de Deus salva terroristas. A graça de Deus salva traficantes. A graça de Deus salva o pior dos pecadores. É por isso que ela é uma graça superior. É por isso que ela é uma graça suprema. É por isso que ela é uma graça de alcance eterno. Porque toda a graça reflete aquele que a concede. A graça, o tamanho da graça é igual ao tamanho daquele que a concede. E a graça a qual Paulo está se referindo aqui é a graça de Deus. E Deus é eterno. Deus não tem começo e nem fim. Portanto, a sua graça alcança todo e qualquer tipo de homem. Se você se julga o pior dos pecadores, porque de fato você deve se julgar, porque afinal de contas, o pior pecador que você deve conhecer é si mesmo, saiba que a graça de Deus pode te alcançar. E ela vai te alcançar. Vamos seguindo. Versículo 12. O que essa graça faz, além de se manifestar trazendo salvação? Diz assim, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo, de maneira sóbria, justa e piedosa. Então, irmãos, a graça de Deus é uma graça que se manifesta. Ela vem até nós. O que diz lá em Efésios 2, versículo 1, se eu não me engano? Ele vos deu vida. Ele,
Deus, através de Jesus, vos deu vida, estando vós o quê? Mortos nas vossas transgressões e pecado. Qual que é a visão que nós temos aqui, irmãos? De um cemitério. Isso me lembra muito Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Quem já ouviu essa história? Quem já leu essa história? Ezequiel é levado pelo Espírito do Senhor a um vale, e ali ele se depara com uma multidão de ossos secos. E Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, podem esses ossos tornar a viver? Ezequiel responde: Senhor, tu sabes. Profetiza, porém, e após a profecia, aqueles ossos começam a desenvolver nervos, carnes, começam a se juntar, e todo aquele vale se torna um exército de carne viva. Aquilo que antes era morte, pela palavra de Deus, pela manifestação da suprema graça de Deus, começa agora a ser vida. Era assim que nós estávamos. Em outras palavras, meus irmãos, a manifestação da suprema graça não foi resposta de clamor nenhum. Por quê? Porque nós não estávamos em condições de clamar. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Um morto não clama, assim como o vale de Osso Seco não poderia fazer nada senão ser deteriorado com o tempo. É assim que nós nos encontrávamos. Por isso houve a necessidade da graça se manifestar. E se manifestou de livre, espontânea vontade. Por quê? Porque nós não estávamos em condições de clamar, meus irmãos. Eu e você não podíamos sequer clamar por salvação. Por isso que essa graça ela é superior. Por isso que essa graça ela é suprema. Por isso que essa graça ela tem um alcance infinito e eterno. Porque ela vem de encontro àquilo que está morto e revive para a glória de Deus. E ela não somente faz isso, ela não somente nos revive, ela não somente perdoa os nossos pecados, ela não somente nos salva, mas ela também nos ensina. Ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Diferente da graça que um presidente pode fornecer para um criminoso, e esse criminoso ser livre da sua punição, mas, consequentemente, pode vir a cometer o mesmo crime, a graça de Deus, ela não somente nos revive dos nossos pecados, que estávamos mortos, nos perdoa, nos salva, ela nos ensina. Ela nos educa, ela nos instrui a viver de uma maneira que glorifique a Deus. E como ela faz isso? Nos ensinando o quê? A renunciar à impiedade. Essa palavra impiedade aqui, ela no original, ela traz a ideia de uma relação com Deus e não com os homens. Não é uma impiedade que você comete contra alguém, mas a impiedade que você comete contra Deus. Ou seja, é uma maneira de viver diante de Deus e não diante da sociedade. Então a graça de Deus, a suprema graça, ela nos educa a renegarmos o falso ensino, a falsa teologia e a abraçar a sã doutrina. Por isso que Paulo diz, ela nos ensina a renunciar às impiedades e, consequentemente, renunciar também às paixões mundanas. Ou seja, é impossível que alguém que tenha uma boa teologia viva de maneira errada. É impossível e o contrário também se faz verdadeiro. É impossível que alguém que tem uma má teologia viva de maneira correta. Porque uma é consequência da outra. Uma vez que você entende que você está
vivendo em desacordo com a vontade de Deus, e pela palavra e pela sua graça você é instruído, consequentemente você vai renunciar à falsa doutrina, o falso ensino. Paulo está dizendo para Tito, a graça se manifestou para que nós não mais dependêssemos das velhas tradições, dos velhos costumes, para que nós não mais acrescentássemos aquilo que não compensa para nada, que não serve de nada. A graça é tão suprema, irmãos, que as nossas boas obras não servem para nada para a salvação. Não servem para nada. É como se você fosse, sei lá, jantar com o Elon Musk. Quem sabe quem é o Elon Musk aqui? É só o homem mais rico do planeta. É como se você fosse jantar com ele e você quisesse, sei lá, pagar uma parte da janta. E ele vira para você e fala, o restaurante é meu, querido. Entende? As nossas boas obras, é isso que causaria. A graça é tão suprema, mas tão suprema, que as nossas boas obras acabam se tornando nada diante de tamanha graça. E a palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é abundou também a graça, não, superabundou a graça. É como se uma fonte que jorra água suja, aquela torneirinha que jorra água suja, simplesmente estourasse tudo aquilo e viesse água limpa lavando tudo. É isso que é o superabundou. Esta é a graça suprema, que não somente nos perdoa, não somente nos salva, não somente nos regenera, mas nos instrui a viver de maneira que agrada a Deus. E nos ensina a renunciar falsas teologias, a abandonar qualquer pensamento ou método que nós queiramos adotar, que tentem de alguma forma nos levar a pensar, poxa, eu acho que agora eu estou salvo porque eu tenho andado de acordo, né? Não, meu amigo. As suas boas obras nada mais são do que o resultado dessa suprema graça que se manifestou sobre você. Você só é capaz de fazer boas obras porque a suprema graça se manifestou sobre você. Te reviveu dos seus pecados, da morte dos seus pecados. E, consequentemente, te instrui a viver de maneira sóbria, justa e piedosa. E vamos pontuar esses 3 adjetivos que Paulo colocou aqui, sóbria, justa e piedosa, porque ele pontua desta maneira, sóbria, justa e piedosa. Porque sóbrio ou sensato, pode ser traduzido também por sensato, diz respeito ao relacionamento que nós temos com nós mesmos. Ser sóbrio, ser sensato, ser prudente, ter autocontrole, moderação. Ou seja, essa suprema graça, ela nos salva, ela nos perdoa dos nossos pecados, ela nos regenera, nos ensina a viver de maneira sóbria. A pessoa que foi alcançada pela suprema graça, isso é importante dizer também, possui autocontrole ou domínio próprio, que é o quê? Que é um dos frutos do Espírito Santo. Por isso que ele diz, essa graça te ensina a renunciar à impiedade, a renunciar às falsas teologias, a renunciar àquilo que não faz viver, a renunciar àquilo que de alguma forma tenta negligenciar a obra do Calvário, e ela te ensina a viver de maneira sóbria, de maneira sensata. Quem já ouviu falar, quem já conhece uma pessoa que diz, eu sou uma pessoa difícil porque eu tenho personalidade forte? Eu conheço já algumas pessoas que falam assim. Irmão, sinto muito em dizer, você não tem personalidade forte. Você é chato mesmo. Você precisa ter domínio próprio. O que é a personalidade forte? É aquelas pessoas que não têm prudência para nada. Você pergunta para ela, ela te devolve. Pessoas que não têm nenhum pingo de sensatez, nenhum pingo de sobriedade. Não foi para isso que a suprema graça se manifestou. A suprema graça se manifestou para que você aprendesse a viver de maneira
inteligente, de maneira moderada, de maneira com autocontrole. É isso que está dizendo aqui quando Paulo fala de maneira sóbria, diz respeito ao seu relacionamento consigo mesmo, a você ter autocontrole. E uma coisa é ligada na outra. Por quê? Porque uma vez que você é atingido pela graça, você é regenerado, o Espírito Santo de Deus começa a habitar em você e, consequentemente, você começa a fazer bons frutos, a demonstrar os frutos do Espírito. E um desses frutos é o autocontrole, é a sobriedade. Continuando, de maneira sóbria, ou seja, um relacionamento conosco e de maneira justa. A Suprema Graça nos ensina o relacionamento correto com o próximo. Ou seja, sóbria, um relacionamento comigo mesmo. Justo, um relacionamento com o próximo. E o que é justiça, se não dar ao outro aquilo que lhe é devido? A honra que lhe é devida. Não colocar ninguém para baixo, não é menosprezar ninguém, é viver de maneira justa para com todos. E por que Paulo pontua isso, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que Deus é amado quando nós amamos o próximo. Onde está escrito isso? 1 João 4,40. Diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Não dá para dizer que nós fomos atingidos pela Suprema Graça se em nossos corações nós ainda odiamos as pessoas. Se em nossos corações nós ainda vivemos de maneira injusta, de maneira desleal para com o nosso próximo. Porque a Suprema Graça, como está dizendo aqui, ela nos ensina a viver de maneira sóbria e de maneira justa. Sóbria e justa, é consequência da manifestação dessa Suprema Graça, dessa graça de Deus. Em outras palavras, a Suprema Graça nos educa a amar o próximo, pois Deus é amado no próximo. Novamente, 1 João 4,40, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Ou seja, como é que eu demonstro o meu amor para com Deus? Uma das maneiras é amando o próximo, é vivendo de maneira justa, para com o meu próximo, é dando honra a quem lhe é devida. Então, até aqui, a graça, essa Suprema Graça, que é maior do que a graça de qualquer presidente, que é maior do que a graça que qualquer pessoa, independente da sua posição elevada, possa fornecer. É uma graça que é de Deus, portanto, é uma graça de alcance infinito, é uma graça de alcance eterno. Ela nos salva, ela nos perdoa, ela nos instrui a viver de maneira sóbria, justa, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e, por fim, ela nos ensina a viver de maneira piedosa. Sóbria, relacionamento comigo mesmo. Justa, relacionamento com o meu próximo. E piedosa, relacionamento com Deus. A Suprema Graça nos ensina a vivermos de maneira correta diante de Deus. É viver de maneira digna do Evangelho. Viver de maneira coerente com aquilo que cremos. Não dá, irmãos, para nós dizermos que somos cristãos se nós sonegamos os nossos impostos, se nós omitimos o que não é para ser omitido, se nós mentimos, enfim, se aquilo que nas escondidas eu faço de errado. Porque piedade tem a ver com aquilo que você faz quando você está sozinho. Porque o Pai que te vê em secreto, esse que te recompensará. Porque é no secreto que nós revelamos quem realmente nós somos. É isso que a piedade tem como direcionamento. Ou seja, a pessoa que é atingida pela Suprema Graça e passa a viver de maneira piedosa,
ela é o que ela é, independente se ela está no meio de uma multidão ou sozinha no deserto. Independente do contexto, se tem gente ou não, ela continua honrando e glorificando a Deus. Porque a piedade tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, acima de tudo. É como eu vivo diante de Deus, seja na sociedade ou seja sozinho. Como eu vivo diante de Deus? Será que a minha vida realmente é coerente com aquilo que eu digo crer? Será que as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas escolhas é coerente com o evangelho que eu digo que me atingiu, que me alcançou? Será que as decisões que eu tenho tomado têm sido coerentes com o Deus ao qual eu digo servir? É isso que a Suprema Graça nos ensina. Ela nos ensina a viver de maneira coerente, de maneira piedosa diante de Deus. É por isso que ela é uma graça superior. É por isso que ela é uma graça maior. A graça do presidente, por exemplo, ela não tem poder de transformar o caráter das pessoas. Não tem. Ela tem o poder de livrar de uma possível punição. Mas ela não transforma as pessoas. Ela não instrui as pessoas. Ela não converte as pessoas. Agora, a graça que se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ela salva, ela perdoa, ela nos regenera e ela nos ensina a viver de maneira sóbria, justa e piedosa. Amém? Essa é a graça que te atingiu, meu irmão. Essa é a graça que se manifestou na pessoa de Cristo. Esta é a graça ao qual nós viemos aqui domingo após domingo entoar cânticos e louvores. Toda vez que você lê sobre graça de Deus, tenha em mente isso, que ela não é uma graça comum, não é uma graça qualquer, não é uma graça que qualquer pessoa pode dar e que não tem efeito algum, que não transforma, que não converte, não. É uma suprema graça. É uma graça elevada, é uma graça infinita, é uma graça eterna, porque a graça reflete aquele que a concede. E o que mais nós vemos aqui? O que mais essa suprema graça, ela faz? Versículo 13. Aguardando a bendita esperança e o aparecimento ou a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então o raciocínio é esse, a graça, essa suprema graça, ela se manifestou, trazendo salvação, ela te instrui a renunciar à impiedade, à falsa teologia, os falsos ensinos, a depender somente da obra perfeita de Cristo na cruz. E, consequentemente, te faz viver de maneira sóbria, justa e piedosa, ou seja, de maneira que glorifique a Deus, de maneira que reflita o Evangelho, de maneira coerente. E não somente isso, ela também nos ensina a aguardar a bendita esperança, a rica esperança. Mas esperar o quê? Aguardar o quê? A manifestação. Aí está escrito e o aparecimento, mas também é a mesma coisa. A manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aonde a suprema graça se manifestou, também vai se manifestar a glória do nosso grande Deus. Isso diz respeito àquilo que nós, todos nós aqui salvos, aguardamos. A glorificação de todas as coisas. Essa suprema graça, ela te livra do pecado. Essa suprema graça te livra do poder do pecado, ou seja, ela te faz viver de maneira que glorifique a Deus. E chegará o dia que ela te livrará da presença do pecado. Irmãos, imagine o dia que você vai poder acordar pela manhã, ligar a sua TV, vamos supor que vai ter TV, eu acredito que vai ter, e você vai ver o noticiário, só coisa boa.
você vai sair na rua, você não vai ver mais manifestação nenhuma de pecado. Isso é a glorificação. É isso que essa suprema graça nos instrui, nos ensina e nos motiva a aguardar esse dia em que nós podemos olhar para este mundo, contemplar este mundo e não ver mais pecado, porque essa graça nos livrará da presença do pecado, meu irmão. Imagina você não mais ser dominado pelas maldades do seu coração, não mais sofrer as tentações do pecado, mas viver de uma maneira que glorifique a Deus. É isso que nos aguarda. É para isso que essa suprema graça se manifestou. Não foi para nos dar um carro melhor, uma casa melhor. Se assim for, tá bem, tudo bem. Se não for, também tá bem. Ela se manifestou para trazer salvação, para nos ensinar a viver de maneira correta neste mundo e principalmente aguardar a manifestação da glória do nosso Salvador. Às vezes nós esquecemos disso, irmãos. Esquecemos o que nos está proposto. Passamos às vezes a viver essa vida de maneira a desviar a nossa atenção para aquilo que nos aguarda. Eu oro para que você tenha a sua melhor vida, se for da vontade de Deus. Que você tenha um bom emprego, que você tenha uma boa casa, que você possa ter saúde. Só que, irmãos, isso se comparado com o que há de se manifestar a glória do nosso grande Deus, não é nada. Em Cristo Jesus nós somos salvos. Em Cristo Jesus nós já fomos salvos. Existem muitas coisas que nesta vida ainda nós vamos ter incertezas. E às vezes incertezas com relação às coisas importantes para esta vida. Poxa, onde é que eu vou morar? Como é que vai ser desse governo? Onde eu vou trabalhar? Será que eu vou conseguir fazer uma faculdade? São muitas incertezas. Só que sempre relacionadas com coisas finitas. Coisas que a morte irá tragar. E a Bíblia está dizendo que existe algo que nós não precisamos mais ter dúvida. Que nós temos a certeza. E que só basta nós aguardarmos. Que é o quê? A manifestação da glória do Senhor. É certo, meus irmãos. Ele vai se manifestar. Ele se manifestará. E regerá sobre todas as coisas. Restaurará todas as coisas. Se você está ansioso por conta do governo que foi eleito agora, eu tenho uma boa notícia para você. Virá um governo justo, que regerá sobre todas as nações, onde não vai mais haver morte, dor, nem sofrimento. Onde tudo aquilo que nós sofremos aqui será extirpado. Onde o pecado não mais existirá e, portanto, não mais reinará sobre este mundo. Esse mundo ainda é governado por pecado, ainda é regido por pecado, porque os homens são pecadores. Mas chegará o dia em que Cristo se manifestará, que a glória do nosso grande Deus virá e extirpará de nós a presença do pecado. É isso que nos aguarda. Portanto, não tente depender das suas boas obras. Não tente depender de guardar as tradições, porque elas não acrescentam em nada. A graça é suprema demais. Não é necessário. E não só não é necessário, mas ela acaba sendo a consequência da manifestação da graça. Eu não estou dizendo que as boas obras não são importantes, não é isso. O que eu estou dizendo é que aquele que é salvo, aquele que é alcançado por essa suprema graça, naturalmente faz boas obras, e ponto. É isso. As boas obras não tem que ser algo que eu acho que eu vou fazer uma boa obra, algo que você planeje em fazer. Não, as boas obras é uma consequência da manifestação da suprema graça.
É a consequência de um coração regenerado, é a consequência de um coração convertido. E você começa a praticar boas obras de maneira natural, sem pensar às vezes, porque faz parte da sua nova natureza. A graça, a suprema graça nos perdoa. A suprema graça não somente perdoa, nos salva. A suprema graça nos ensina, nos instrui a viver de maneira sóbria, justa e piedosa. Nos ensina a aguardar a bendita esperança que irá de acontecer, que é a manifestação da glória do nosso Salvador, Jesus Cristo. E ele discorre no versículo 14, que se entregou a si mesmo por nós. É confirmando a manifestação da graça. Cristo é a encarnação da suprema graça. Ele se entregou, ele se deu, e ele não se deu por constrangimento. Ele não se deu como se o Pai o convencesse a se dar. Não, vai lá, Jesus, porque olha, tá vendo, eles precisam. Pô, Pai, eu não sei se eu quero ir. Não foi assim. Ele se deu, voluntariamente se deu. Ele quis se dar, ele quis se entregar por nós. Com qual intuito? Para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu. E olha o final, consagrado às boas obras. Consequência. A palavra remir aqui, ela tem a ideia de libertar um cativo mediante a pagamento de resgate. O sangue de Cristo naquela cruz te remiu. Foi o pagamento do seu resgate, do seu e do meu resgate. Cada gota daquele sangue foi o preço que Cristo pagou para que nós não fôssemos mais condenados por conta do nosso pecado, mas fôssemos perdoados, salvos, e não somente isso, instruídos a viver nesta vida de maneira inteligente. Alto preço foi pago naquela cruz. Alto preço foi pago naquela cruz para que nós, por conta da nossa falha, da nossa humanidade, nos preocupássemos tão somente com esta realidade, tão somente com esta vida. O meu desejo, irmãos, é que a cada dia eu e você nos desapeguemos desta vida, porque o que nos está proposto é eternamente maior. Porque o que está proposto para nós é eternamente melhor. Como eu disse, se possível, se for da vontade de Deus, que vivamos uma boa vida. Mas a verdade é o que nos interessa de mesmo, é aquilo que nos está proposto, é a manifestação da glória do Senhor. É isso que os nossos corações devem ansiar. É isso que cada batida do nosso coração deve palpitar. É neste tom, nessa mesma nota. O que está proposto para mim é a eternidade. É ela que eu aguardo. É a manifestação da glória de Deus. Porque Ele se deu, Ele se entregou para me libertar. Estávamos mortos em nossos pecados. Se não fosse a manifestação, se não fosse a vontade de Deus em nos salvar, seríamos iguais àqueles ossos no vale, sem esperança, sem reação, sem poder fazer nada. Consagrar as boas obras, está aí. A suprema graça, ela te faz viver em boas obras. Não para que as suas obras, de alguma forma, entrem na equação da salvação, não. As suas boas obras não entram na equação da salvação. Elas são o resultado da sua salvação. É diferente. Elas não entram na equação, não é a somatória, mas ela é o resultado da salvação. Foi para isso que Cristo se entregou, foi para isso que a suprema graça se manifestou, para nos remir de toda a maldade. E a maldade, não que alguém fizesse contra nós, mas uma maldade em que nós fazíamos conosco mesmo. É dessa maldade. O pecado, irmãos, nada mais é do que autoflagelo. O pecado nada mais é do que suicídio.
Aqueles que vivem em pecado, que ainda não foram atingidos pela suprema graça, vivem como verdadeiros suicidas, se matando, se destruindo. E foi para isso que Cristo se entregou por nós, para nos remir dos nossos pecados, daquilo que nos destruía, daquilo que nos fazia morrer. E Ele nos purifica, Ele não somente se entrega, Ele nos purifica, nos separa, nos santifica. É isso que significa a palavra santidade ou santo, é separado para as boas obras. Portanto, se você que foi atingido pela suprema graça, naturalmente você vai viver em boas obras, naturalmente você vai fazer o que é correto, porque Deus muda a tua natureza de tal maneira que quando te é proposto o mal, você repudia, você sente aquele asco, você sente aquele nojo. Sabe aquilo que outrora você fazia de errado e que o seu coração, a sua consciência não pesava? Uma vez atingidos pela suprema graça, isso vai começar a pesar em você. Você vai olhar para isso com outros olhos, você vai falar, é igual a borboleta. Uma lagarta cresce e se transforma em outro ser completamente diferente. Completamente diferente. Se alimentam de coisas completamente diferentes. Esse é o poder da suprema graça. Da graça de Deus. Esse é o poder. Ela transforma a sua natureza e te faz, consequentemente, viver em boas obras. E para concluir, meus irmãos, versículo 15, Paulo diz a Tito, agora que você chegou ao entendimento, agora que você tem a obrigação de estabelecer presbíteros para organizar a igreja, para que mantenham-se firmes na sã doutrina, no santo evangelho, porque Cristo se entregou, porque se manifestou a graça de Deus, trazendo salvação para todos os homens. Agora você fala essas coisas, exorta e repreende com autoridade, ninguém te menospreze. Todo aquele que foi alcançado pela suprema graça se torna ministro da suprema graça. Se você foi atingido por essa suprema graça, se você reconhece que pelo poder de Deus, pelo poder da sua graça, você se fez uma nova criatura, você é ministro dessa suprema graça. Você tem que anunciar essa suprema graça. Você tem que pregar essa suprema graça. Você tem que pregar Cristo Jesus para o mundo, para as pessoas. Porque todo aquele que é alcançado é um enviado. Fomos alcançados pelo Evangelho. Fomos salvos pela mensagem do Evangelho. E não somente isso. Agora nos tornamos ministros do Evangelho. Temos que pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Se a suprema graça atingiu a sua vida, se a suprema graça te perdoou, se a suprema graça te regenerou, te instrui a viver de maneira sóbria, justa e piedosa, você se fez ministro, um pregador dessa suprema graça. Portanto, pregue o Evangelho, meus irmãos. Pregue a palavra de Deus para que essa suprema graça possa alcançar outras pessoas. Para concluir, a suprema graça se manifestou através da encarnação de Cristo para resgatar-nos da nossa condição de morte. Então, entenda isso, Cristo se manifestou principalmente e efetivamente para nos salvar. Se vamos ter uma boa vida ou não, isso já não é tão importante, porque não foi para isso que a suprema graça se manifestou. Se manifestou para nos salvar, para nos resgatar. E a suprema graça, ela não somente te perdoa e salva, mas ela te ensina a viver neste mundo de maneira correta diante de Deus. Não é uma graça que somente te perdoa, te livra da sua punição, mas ela te instrui a viver neste mundo, já neste mundo, de maneira inteligente, de maneira sóbria, justa e piedosa. Ou seja, olha o poder, olha o tamanho dessa graça. E por fim, aquele que foi alcançado pela salvação é agora também um ministro da suprema graça.
Que essa palavra, meus irmãos, entre em seus corações, entre em nossos corações. E que toda vez que nós lermos sobre a graça de Deus, o que foi feito por nós, que isto nos leve a glorificá-lo mais e mais. Não somente aqui e agora, mas em cada segundo da nossa existência. Amém? Vamos orar, fique de pé.